Pegou aí? Tá pegando, velho. Olá, Home Studios! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia aqui nesse canal. E se você quer ficar afiado para o Enem, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as próximas notificações dos nossos próximos vídeos, né? Temos vários conteúdos aí de física, de filosofia no canal, então aproveite que logo teremos mais conteúdos aí nesse canal para você poder se preparar para o Enem. Não só se preparar para o Enem, se preparar para a vida. Ah, professor, filosofia vai me ensinar para a vida? Segundo esse cara aqui, vai, o pirro. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o pirronismo, que é uma filosofia antiga que tem ecos até hoje, né? Ecos, você gosta de Pink Floyd? Escuta esse disco então, Echoes. Que tem ecos até hoje, né? No século XXI. Então, a gente fala de ceticismo antigo exatamente por quê? Porque é uma filosofia que começa na Grécia Antiga, né? Basicamente no período helenístico. Sabe o que é período helenístico? Sabe por que os gregos são chamados de helenos? Não sabe? Então eu vou te contar a história. Tá? Existia um poeta, o poeta Homero. Ele escreveu poemas, segundo dizem, né? Ele escreveu 2 poemas gigantescos, a Ilíada e a Odisseia. E nesses 2 poemas, ele narra o surgimento do povo grego, né? Que eram os filhos de Helena. Você conhece a Guerra de Troia? Já viu o filme Troia, com aquele ator maravilhoso, lindo de morrer ou de viver, sei lá como é que você diria isso, né? Então assista o filme, né? Você vai conhecer a Guerra de Troia. E então, na Guerra de Troia, Helena foi raptada, então todos os gregos, segundo o poeta Homero, eram filhos de Helena. Por isso que eles são chamados de Heleno, por isso que a Grécia, esse período helenístico, né, da cultura grega. Então, um período onde a cultura grega foi muito influente, por isso período helenístico. Né? Então, toda aquela região do Mediterrâneo, o Oriente Próximo ali passou a ser influenciado por essa cultura grega. Então, por isso, período helenístico. Quem tem grande importância no desenvolvimento da cultura helenística é um cara chamado Alexandre o Grande. Né? Por quê? Porque o Alexandre o Grande ele foi aluno de um cara que nós já falamos aqui, o Aristóteles. Tá? O Aristóteles foi professor do Alexandre. O Alexandre tinha grande interesse pela filosofia aristotélica e filosofia grega em geral. Quando ele conquistou esses domínios, né, ele levou essa cultura grega para lá, essa filosofia grega para esses domínios da Macedônia, o Império Macedônico, ok? Então você que conhece história, eu sei que você está afiado também nas disciplinas de história, você sabe que Alexandre o Grande foi imperador acabei de falar? Lembrou, né? Então tá bom. Então, ceticismo, vamos falar um pouco sobre ceticismo. Existiram algumas escolas, né, gregas. A gente chama de escola por quê? Porque tem um pensador que às vezes funda uma ideia e vários seguidores. Isso a gente chama de escola. É um cara que tem uma ideia e tem um punhado de cara que segue esse cara. Isso é uma escola. Né? Então, se você tem uma ideia, se você tem um grupinho de pessoas que te seguem, você tem uma escola. Tá? Então, a escola cética, a escola pirrônica. O Pirro vai fundar essa ideia de ceticismo e vão ter algumas pessoas que vão seguir essa ideia dele. Por isso que a gente chama de escola. Essa escola grega, o ceticismo, a gente tem outros, né? Tem o ceticismo, tem o cinismo, tem o estoicismo, o epicurismo. A gente vai falar só sobre o ceticismo hoje, né? Então, elas tinham um viés, essas escolas helenísticas, de que a filosofia não servia apenas como um conhecimento teórico. Por quê? Para esses pensadores, a filosofia tinha que ser um ensinamento de vida. Então, eles não tinham mais uma preocupação política, por exemplo, ou metafísica de investigar o universo. Lembra quando a gente falou? Assistam os outros vídeos para trás aí que vocês vão ver que os primeiros filósofos investigavam a arqué do universo. Então, essas escolas diziam que essa investigação universal, ela não é tão importante quanto a investigação ética. Então, tem uma substituição daquela investigação metafísica, daquela investigação política, por uma investigação ética. O que é ética nesse contexto? Ética é qual é a melhor vida que eu posso viver. Isso é ética para eles. Não é se preocupar com as ações dos outros, mas é se preocupar com as minhas ações.
Que tipo de vida eu tenho que viver? Qual é a melhor vida que eu posso viver? Qual é a vida boa, digamos assim, né? Qual é a vida boa? Qual é a boa vida? A vida boa. Que vida você quer viver para a sua vida? Isso é ética. Se você reflete sobre isso na sua vida, você está fazendo uma reflexão ética. Certo, Léo? Bom, então, por que também isso, né? Quando a Macedônia, esse Império Macedônico, né, domina os gregos, a gente sabe que a política grega era muito influente, né? Os gregos tinham muita liberdade política. Antes, né, a gente tem Atenas como a primeira experiência nomeadamente democrática no mundo. Só que quando o Alexandre domina esse território grego, eles passam a ter menos liberdade política. Então eles não conseguem mais tomar as decisões. Por quê? Porque agora eles estão sob o domínio de um império, de um imperador. Então quem toma as decisões políticas é o imperador. A liberdade política dos gregos diminui consideravelmente. Então eles não vão mais para a praça pública debater as leis, porque isso não é mais trabalho deles agora. Tem o império que toma conta disso. Essa liberdade política diminui e eles passam então a investigar então a si mesmos. Se eu não posso mais debater as leis da cidade, se eu não posso mais ir para a cidade, para a ágora, né, debater com os meus companheiros, eu vou investigar a minha própria vida. Então isso faz com que a visão que eles tinham para o universo e para a vida política passe então a investigar a si mesmos. Use toda esta razão para investigar a própria vida. Então, uma reflexão ética. O ceticismo tem a ver com ética. Qual é a melhor forma que eu tenho de viver? E vamos explicar tudo isso, tentando juntar todos esses conceitos ao conceito de ceticismo. Aqui vocês estão vendo o conceito de autarquia. O que é autarquia? Resumidamente, governo de si mesmo, se autogovernar. Se então a reflexão é ética, eu vou então investigar qual a melhor forma que eu tenho de viver, eu vou governar a mim mesmo. Eu vou entender que lugar eu ocupo e como eu posso existir nesse lugar. Bom, precisamos fazer uma digressão no conceito de ceticismo. No século XXI, século XX, XXI, muitas pessoas usam o conceito de ceticismo como aquele que duvida de tudo. E aproximam o conceito de ceticismo do conceito de ateísmo. O cético é o ateu e muita gente confunde isso. E não é. O cético não é aquele que duvida de tudo. O ateu talvez seja aquele que duvida de tudo, né? Tem graus de ateísmo, né? Vamos supor que o ateu seja aquele que duvida de tudo. O cético não. O cético duvida daquilo que eu não posso demonstrar. Lembra das verdades metafísicas, as quais nós não podemos demonstrar? Nós temos 3 objetos metafísicos. Deus, a liberdade e a existência da alma. São coisas que eu não posso demonstrar de forma científica. Então, sobre essas questões, o cético diz o quê? Eu não sei. Se eu não posso demonstrar, se eu não consigo argumentar e ter uma experiência sobre esses eventos, a resposta deveria ser: eu não sei. O cético não é aquele que duvida de tudo. O cético duvida daquilo que eu não posso demonstrar. A postura de um cético antigo está muito próxima da postura de um cientista contemporâneo, tá? Então, um cético não é um ateu, não é aquele que duvida de tudo, não é aquele chato que fica questionando tudo. Isso não é cético. O cético é aquele que duvida daquilo que eu não posso demonstrar cientificamente. Então, a postura do ceticismo antigo é a postura de um cientista contemporâneo. Esse conceito aqui de epoqué. Por que ele está aqui? O que é epoqué? Epoqué é suspensão do juízo. Lembra das questões? Deus, liberdade e alma. Se eu não consigo demonstrar a existência de Deus, a existência da minha liberdade ou a existência da minha alma, se eu não consigo ter uma experiência demonstrativa disso, a resposta sobre isso é eu não sei. Isso é suspensão do juízo. Eu não tomo nenhuma posição com relação às teses contraditórias. Ok? Se tenho bons argumentos que justificam que Deus existe, se tenho bons argumentos que justificam que Deus não existe, qual posição eu vou assumir? Eu não sei. Como é que eu vou demonstrar isso? I don't know. Não sei. Então, eu suspendo o meu juízo.
para que eu tenha uma postura com relação à realidade de não vou interferir nisso. Eu não sei que posição eu vou tomar. Eu não sei. Tá vendo como a gente volta para a questão da ética? Não é só um conhecimento teórico, é uma atitude do cético com relação à realidade. Não fica no plano da teoria, é uma ação. Eu não tomo juízo, eu não entro em discussão metafísica, eu não entro em discussões onde não tem partido, onde não tem posição definida, porque não podemos tomar essas decisões. Esses conceitos aqui são as ações efetivas, tá? Eu anotei aqui, porque conceitos gregos eu não vou saber tudo de cor, né? Vocês não queriam que eu soubesse tudo de cor os conceitos gregos, né? Então, apraxia. O que significa apraxia? Ausência de ação. Do mesmo jeito que eu não vou tomar uma decisão, tomar posição num debate, eu não vou agir, estou defendendo nenhum. Eu não vou agir. Apraxia. Afasia. Se eu não posso agir, eu também não posso defender nenhuma ideia. Isso é ausência de discurso. Então, ausência de ação, ausência de discurso. Eu não ajo e eu não falo nada. Aquilo que eu não sei, eu não falo. Então, conhecimento popular, né? Falar é prata e calar é ouro. Já ouviram isso? Né? O silêncio é uma virtude. Tá aqui, ó, o ceticismo. Se você não sabe, você não fala. Sem comentários, ok? Se eu não sei, eu não falo. Apatia. Tudo isso vai gerar o quê? Vai gerar uma ausência de sensações. O apático, você já viu uma pessoa apática, né? Apático é aquele que não sente nada. E por que vai gerar uma ausência de sensações? Vamos lá. Lembre-se que o fundamento é a ética. Se eu não vou agir, se eu sei que a verdade nessas questões ela é inalcançável, inatingível, se eu não vou agir, se eu não vou defender nenhuma ideia, eu não vou sofrer. Porque muito do nosso sofrimento advém de quando nós somos confrontados com a realidade, com o mundo. A gente sofre porque as pessoas não concordam com a gente. Então, a apatia vem disso. A apatia não é o cara não fazer nada, é o cara entender que não precisa sofrer. Por quê? Porque ele não está defendendo nenhuma ideia universal. Ele não quer que ninguém concorde com ele, porque eu sei que essas ideias são aí mesmo, tem contradições sobre elas. Se eu não vou defender essas ideias, se eu não vou me empenhar em defendê-las, eu não vou sofrer com elas. Então, por isso, a apatia, a ausência destas sensações. E esse último conceito aqui é a adiaforia, que é você se tornar indiferente a tudo isso. Se eu não defendo essa ideia, se eu não falo nada sobre ela, se eu não sinto nada, isso vai me afetar como? De forma nenhuma. Então, eu sou indiferente. Isso não me muda. Eu sei o que eu quero para a minha vida, eu tenho uma postura ética com relação ao mundo, então eu não vou sofrer com isso. Ok? Bom, a isso tudo leva ao conceito de ataraxia, que é o quê? Um estado de tranquilidade, de imperturbabilidade da alma. Isso é o conceito de ataraxia. É quando você está no estado de paz de espírito. Zen, quando você não tem nenhuma preocupação, porque você não está sofrendo com nada mais. Você já tem uma postura ética de que não sofre com nada mais. Já tem a epoqué, já governa a si mesmo, já sabe o que você quer para sua vida, já não fala nada, já não defende nada, já não sente nada, o mundo não te afeta, então você tem um estado de tranquilidade da alma. Ok? Ataraxia. E a esse conceito de ataraxia, que você chegou nesse conceito de imperturbabilidade da alma, te leva à eudaimonia, que é o estado de felicidade. Esse conceito aqui é o conceito de felicidade para os gregos. Então, para você alcançar essa postura da uma felicidade cética, você precisa passar por todo esse processo aqui, de entender a ética cética, do governo de si mesmo, da suspensão dos juízos, que eu não preciso falar nada sobre o mundo, de parar de defender ideias abstratas demais, de não sentir nada com relação quando alguém questionar a sua verdade, de ser indiferente com o mundo, alcançar um estado de imperturbabilidade da alma e, por fim, chegar à sua eudaimonia, à sua felicidade. Ok? Bom, o que isso nos ensina para hoje? Para o século XXI.
né? Bom, se você tem notícias no seu Facebook chegando, notícias no seu WhatsApp, no seu Instagram chegando, notícias que parecem absurdas demais, as chamadas fake news. Vocês já se lembraram aí, né? A gente já falou sobre isso lá nas semanas passadas. Conceito de fake news. Por que eu vou sofrer com isso? Se eu não consigo saber a verdade sobre isso, vai me fazer sofrer por quê? Se você entende todo esse processo, o cético vai. Faz diferença para mim, não me muda nada, vou sofrer por quê? Tá? Quer dizer que eu vou negar todas as descobertas da ciência, então? Tudo aquilo que a ciência me demonstrar? Não. A postura do cético é uma postura do cientista contemporâneo. Tá? Não é negar a ciência, não é assumir uma postura negacionista com relação à ciência. É entender que tem certas argumentações que não fazem sentido. As argumentações científicas, ok, a ciência entende que precisa evoluir. A ciência reconhece os seus limites, a ciência reconhece os seus erros e aí ela está tentando evoluir o tempo todo. O que não significa negar suas descobertas, negar os seus avanços. Então toma vacina, não seja um negacionista. Tome vacina. O cético tomaria vacina. O cético não duvida da vacina. Ele duvida daqueles que questionam a vacina. Por quê? Porque aqueles que questionam se baseiam apenas na própria opinião, na própria doxa. Agora, se você tem uma demonstração científica disso, beleza, concorde com a ciência, ok? Então, o cético tem a ver com a ciência. Para você alcançar a sua eudaimonia, passe por todo esse processo e tome a sua vacina, porque senão você não vai estar vivo para poder ser feliz, ok? Dúvidas? Deixe nos comentários. Falaremos mais sobre o ceticismo em outras aulas, sobre essa filosofia cética em outras aulas. Esse é só o ceticismo antigo, baseado na filosofia do Pirro, que a gente chama de pirronismo, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Assine o canal, ative o sininho para você receber as próximas notificações e você acompanhar todos os vídeos que nós estamos fazendo aí nesse período de aulas online agora. Ok? Até mais!